Queridos amigos, bem-vindos mais uma vez ao esboço da lição da Escola Sabatina. Vocês veem que estamos felizes. Cada vez que abrimos a Bíblia, o coração é cheio de alegria por causa de que nos entramos em contato com Deus. Por isso que este momento não é um momento qualquer, é um momento de estudo da Bíblia e Deus está conosco. O tema desta lição é Cristo e a Lei e o Evangelho. E para comentar esta lição número 9, está conosco mais uma vez o Dr. Reinaldo Siqueira. Muito obrigado. Pastor, sempre uma alegria estar aqui. Vamos suplicar a bênção de Deus para esse momento? Sim. Bondoso Pai que está nos céus, nós mais uma vez suplicamos Tua bênção, Tua presença e Tua direção neste momento. Que Tu nos conduzas através do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Em nossa casa éramos 5 irmãos e existia uma lei que ninguém podia romper. Era a lei de não chegar jamais tarde à casa. Determinada hora a porta era fechada e ninguém mais poderia entrar. Por isso que ninguém se atrevia a chegar depois daquele horário. Esta lei durou enquanto nós estivemos na casa. Assim, quando tive a oportunidade de sair, por exemplo, para colportar, etc., uma noite eu decidi ficar até mais tarde com os colegas conversando. Ao final da noite, já perto de meia-noite, eu voltei para minha casa. E no percurso eu sofri um assalto por uns malfeitores e eles tiraram as pertences que eu tinha. E eu lembrei sempre daquelas palavras de meu pai, não chegue tarde. E eu não sabia por quê. Aí essa noite entendi que era perigoso, que andar pelas calles escuras, com poucas pessoas. E o que ele queria realmente era nos proteger. Ele nos amava. Ele nos deu uma lei apenas para poder ser cumprida e não tinha mais outro sentido. Tinha uma razão. O foco da lição desta semana é entender que a lei de Deus e sua graça mostram que Deus está interessado e envolvido em nossa vida. E deseja que estejamos e que entendamos essa boa notícia aos outros com muito amor. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos então passar ao estudo desta parte que é a compreensão. Nós queremos separar duas coisas, a lei e o pecado, a lei Israel e a lei e as nações. Em primeiro lugar, a lei e o pecado. Há um texto bíblico que está aqui no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 7, que diz que nós não saberíamos do pecado se não teríamos conhecimento dele. E usa um exemplo, não? O exemplo da cobiça. Como é que a cobiça, como saberíamos que a cobiça realmente é pecado? E a Bíblia escolhe um mandamento assim, bem assim, que poderia ser não tão mal, né? Mas ele escolhe para dizer, isso é mal também. Vê aqui, né? É interessante ver essa dimensão, porque já mostra como desde o princípio a intenção de Deus é a parte do coração. Não somente o ato, mas as intenções do coração. Ele diz, é a lei pecado? A lei não é pecado. O pecado é a transgressão da lei. Mas a lei nos ajuda a compreender o que é pecado. Sim. Porque exatamente traz um elemento que é um elemento subjetivo. Cobiçar. A pessoa pode ser cobiçosa e ninguém nem saber, porque ela não pode nunca falar acerca disso. Uhum. Mas ele já fica cobiçando a casa, fica cobiçando os pertences, os bens do próximo, até, diz lá, o cônjuge do próximo, não é? Isso, muitas vezes, pode correr no coração. Uhum. E isso Deus diz, não cobiçarás. E quando eu leio lá, não cobiçará, eu digo, puxa, mas eu tenho cobiçado, então eu sou pecador. Isso é pecado. Isso mostra que a lei, a função dela é revelar esse pecado, me mostrar como, no meu caso, infelizmente, eu estou muito além desse padrão de justiça que Deus define. A lei não foi destinada a ser um fardo, né? Por isso, Deuteronômio 30, 15 fala, não é uma carga pesada para o ser humano, como muitos têm aí, obedecer a lei é um assunto que ninguém consegue, me tenho que esforçar.
não foi a finalidade, foi um alívio para nós, ao contrário. Agora, minha pergunta é, qual é a importância da lei para o povo de Israel, como para todos nós também hoje, né? Sim. É interessante ver acho que as pessoas sempre confundem, porque quando a Bíblia fala sobre o fardo da lei, e muitas vezes Jesus falou e Paulo falou sobre aquelas interpretações dos líderes religiosos que transformava a coisa obrigatória, né, um peso realmente, né? A lei sempre foi para a vida. É interessante que a ideia na Bíblia está ligada para Israel, é vida. Por exemplo, aqui, não é? Deus, lá em Deuteronômio 30, que foi mencionado o texto, diz aqui, não é? Diz, vê que hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos, então viverás. E te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que passas para possuí-la. Né? Diz, o Senhor escolhe a vida, diz o verso, eu tomo os céus e a terra hoje por testemunha, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Não é escolhe qualquer coisa, escolhe a vida. Deus quer que a gente escolha a vida, para que vivas tu e tua descendência, amando o Senhor, ouvindo a sua voz, apegando-se a Ele. Disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que sob juramento o Senhor prometeu dar. Para que te vá bem. Né? Então, lei está ligado com vida e felicidade. Como assim? Uma vez eu perguntei a uma senhora, ela falou assim, olha, que sobreviveu ao Holocausto. Ela dizia lá, ela morava em Israel, o nome dela era Geni Friedman, não é? E eu perguntei, Geni, ela me falou assim, Reinaldo, aqui me pergunta por que eu creio em Deus, não é? Se eu sobrevivi ao Holocausto, eu fui presa, estive presa, não é? E eu tenho fé em Deus, tenho fé em Jesus. E as pessoas dizem, olha, sabe o que eu respondo? Diz, o que você responde, Geni? Diz, não ponham sobre Deus a culpa do homem. Eu disse, mas como assim? Diz, Deus não deu seus 10 mandamentos? Se o mundo observasse os 10 mandamentos de Deus, se todo mundo observasse, como seria este mundo? A resposta que as pessoas dizem, olha, o mundo seria um paraíso. As pessoas teriam medo? Não. As pessoas teriam problema com assalto? Não. As pessoas estariam... Seria, todo mundo viveria bem. Sim. Então diz, por que não observam? Porque não querem. Então Deus já mostrou o caminho da vida e felicidade. E Ele diz, escolhe a vida para que te vá bem. Já disse isso para Israel, não é? E Ele vai falar isso para todo ser humano. E um dos propósitos, confirmando as palavras, é que a desobediência debilita a fé. Quando as pessoas desobedecem, a fé também é debilitada. Por isso é tão importante a importância da lei em meio do povo de Deus. Agora, em relação às nações, uma pergunta que muita gente faz, às vezes, é que as nações foram ignoradas de receber o legado da lei. Só Israel e o povo ali afora, outras culturas. O que aconteceu com isso? Será que Deus esqueceu deles? Ou será que a influência dos primeiros pais ainda foi frutificada e foi levada para essas outras culturas? A gente vê, pastor, esse é um pensamento muito comum. As pessoas pensam assim, né? Deus só amou Israel e os outros não se importavam com eles. Não é assim, a Bíblia não começa com a história de Israel. A Bíblia não começa com a história do Êxodo. A Bíblia não começa com a história do Sinai. A Bíblia começa com a história de Adão. Adão é pai de todo ser humano. A Bíblia continua com a história de Noé. Dos 3 filhos de Noé saíram toda a humanidade. E Deus já fez aliança com Adão e fez aliança com Noé. Nós temos um detalhe dessa aliança, sobretudo a de Noé. Não é? Deus fez aliança eterna. Deu mandamentos. Não é? E é interessante ver aí que a Bíblia fala que foi a humanidade que se rebelou contra Deus, não Deus que se desinteressou pela humanidade. Mas quando Ele escolheu Abraão, é para que Abraão fosse uma bênção. Sê tu uma bênção, porque em ti abençoarei todas as famílias da terra. E é curioso essa parte, porque essas leis, algumas dessas leis permaneceram nas nações. Nós temos aí evidências de leis que as pessoas conheceram através de várias culturas. A evidência do conhecimento do dilúvio. São centenas de histórias pelo mundo todo. Ou seja, Noé contou para os seus filhos e os filhos passaram para... Né? E havia pessoas que não eram israelitas e guardavam a lei de Deus. Jó, capítulo 23 de Jó, Jó não era israelita. Ele diz, eu ando nos mandamentos de Deus. Não é?
no capítulo 23. E o que eu acho assim interessante, existe também, dentro da própria compreensão dos israelitas, eles se perguntam, por exemplo, os próprios rabinos judeus, perguntam por que Deus deu os 10 mandamentos no Sinai? Pergunta interessante que eles fazem. Por que não deu os 10 mandamentos em Jerusalém? Por que não levou o povo à terra prometida e lá deu a sua lei? E a resposta que eles chegaram é a seguinte: o deserto é terra de ninguém. E, portanto, os mandamentos são para todos. Porque se Israel tivesse recebido os mandamentos de Deus na terra prometida, Israel poderia dizer, essa lei é só para mim. Mas como Israel recebeu na terra do deserto, que é terra de ninguém, essa lei é para todo mundo. Não é? Não pertence a um povo somente, não foi dado em uma só terra. E assim Israel tinha a função de levar essa lei ao conhecimento a todas as nações, que diz, iriam ver, iriam se acercar e perguntar, que povo é este com leis tão justas e com Deus tão próximo? E gostariam de seguir a Deus. Romanos 1:20 diz, porque as coisas invisíveis, este está em espanhol, vou ter que traduzir, as coisas invisíveis de Deus foram visíveis para todo mundo. Então, queremos que possamos ter, que Deus não esqueceu a ninguém. Eu me lembro muito aquelas leis dos incas, por exemplo. Amasua, amalhulia, amaqueia, que significa não matarás, não roubarás, não mentirás. São leis antiguas de culturas que aparentemente não conheceram a fé cristã, mas eles tinham toda essa herança de transmissões que Deus, de alguma maneira, as culturas faziam chegar para virar um caos, porque sem as leis básicas, todas as culturas virariam um caos. Mas Deus queria ampliar essa ordem, essas leis para eles também. Nunca Deus esqueceu o mundo. E o Espírito Santo sempre trabalhou na consciência das pessoas também. Também. E Deus vai ter misericórdia, por isso Deus levanta um povo. E a Bíblia fala, né, no Apocalipse 12:17, que tem a fé de Jesus e guarda os mandamentos de Deus. Não para nós, sino para mostrar a todo mundo essa bênção. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Como nós podemos aplicar esses ensinos que nós temos estudado nesse estudo? Em primeiro lugar, nós vemos que o propósito da lei não era levar as pessoas a pecar, sino a evitar o pecado. E que a lei foi uma bênção enquanto as pessoas conheciam, eram advertidas para evitar pecar. Agora Israel, que foi advertido pelas leis de Deus, quando eles mais pecavam, a fé deles se iba debilitando mais. Quando eles mais desobedeciam, a fé iba debilitando-se mais. Por isso que talvez, se nós queremos debilitar nossa fé, nós vamos ignorar as leis de Deus. Vamos prestar pouca atenção às leis de Deus. E Deus quer que nós possamos ser influenciados pela presença de Deus e levados para a obediência. E Deus muitas vezes trabalha com a consciência. Às vezes Deus incomoda pessoas que nem têm ideia, talvez nem sequer escutaram de Deus, mas são incomodados. Por que as pessoas têm medo de matar? Por que as pessoas têm medo de adulterar? Se estão escondendo das pessoas. Por quê? Porque, no fundo, cada um deles tem uma consciência e o Espírito Santo trabalha por essa consciência. Tomara nunca percamos essa sensibilidade para que Deus possa sempre operar milagres através de nossa consciência e nós possamos reagir sempre para obedecer a Deus. Vamos passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Algumas decisões que nós podemos tomar como resultado desta lição. Talvez alguns estão pensando agora, o que podemos fazer? E cada decisão não está só voltada para nós, é geralmente voltada para os demais. Então, por que não tomamos uma decisão hoje, clara e definida? Por que não fazemos de que nossa consciência, porque vocês sabem que quando uma pessoa é fragilizada em sua consciência,
insensibilizada em sua consciência é porque perde o propósito de sua missão. Quer ver um exemplo? Por exemplo, David. Quando David estava dormindo aquela tarde, em seu quarto, sua cama, e acordou, viu uma mulher que estava nua, e então ele cobiçou e aí foi tudo um pecado. Quando que ele foi realmente tocado por aquela tentação? Quando ele não estava fazendo a vontade de Deus. É decir, qual é a vontade de Deus para ele naquele tempo? Era sair à guerra, estar na batalha, em frente ao seu exército, enquanto ele estava dormindo. Enquanto nós percamos nossa sensibilidade de cumprir uma missão, nós nos colocamos em um terreno perigoso de insensibilidade para fazer, então, a vontade de Deus. Algumas pessoas estão dizendo, eu leio minha Bíblia, eu vou à igreja e eu me sinto frio, assim como que não estou bem. Porque talvez te falta uma missão. O sentido de missão é a sensibilidade à tua fé. Por isso, os judeus, nós também, quando incumprimos os mandamentos de Deus, nossa fé é fragilizada. Deus te abençoe. Vamos a cumprir a missão, que seja uma bênção para ti. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Guarda-nos do mal, guarda-nos de aquele sentimento de evitar a missão. Queremos cumprir tua missão. E enquanto cumplamos a missão, nós vamos a fortalecer nossa sensibilidade também. Dá-nos essa alegria cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.